Preparação Enem 2017, aula de número 12. Nesta aula vamos resolver um problema empregando equações. Então vamos à questão. Entre duas cidades A e B existem dois postos de gasolina, C1 e C2, com C1 mais próximo de A e C2 mais próximo de B, sendo a distância entre C1 e C2 de 3 km. Sabe-se que a distância do posto C1 até a cidade A é de 3/4 da distância do posto C1 à cidade B. E que a distância de C2 à cidade A é 4/5 da distância de C2 até B. Aí vem a pergunta. A distância entre as duas cidades A e B em quilômetros é igual a... Temos aqui as alternativas. Então vamos à resolução. Inicialmente vamos ilustrar o problema. Aqui é a cidade A, a cidade B, o posto C1 mais próximo de A, o posto C2 mais próximo de B, a distância entre os dois postos de gasolina de 3 km. 3 km. Temos aí duas situações. Primeira situação, C1, posto C1, até a cidade A, a distância de C1 até a cidade A é de 3/4 da distância do posto C1 à cidade B. Eu não sei a distância entre o posto C1 à cidade B. Eu só sei que a distância de C1 até A é 3/4 dessa distância. Então, vou chamar essa distância de x. Aí eu posso estabelecer que a distância de C1 até A, de acordo com o enunciado, é 3/4 dx. Dessas observações, eu posso dizer que a distância de A até B, até as duas cidades, vai ser a distância de A até C1, que é 3/4 de x, mais a distância de C1 até B, que é x. Então, temos aqui a expressão da distância entre as cidades A e B. Simplificando essa expressão, nós vamos ter 3x, tira o mínimo de comum, 4 por 1 dá 4 vezes x, 4x. Então, nós temos 7x sobre 4. Essa expressão 7x sobre 4 me dá a distância de A até B. Para obter a distância de A até B, eu tenho que achar o valor de x. Mas eu tenho apenas uma expressão, não tem uma relação. Então vamos à segunda relação, à segunda situação. O que a segunda relação diz? Que a distância do posto C2 à cidade A é 4/5 da distância de C2 até B. Mas o que eu já sei? Eu já sei que a distância de C1 até C2 é 3. E eu chamei a distância de C1 até B de x. Então, eu posso expressar a distância C2 até B como sendo x menos 3. Podendo, então, escrever que a distância de C2 até A é 4/5 de x menos 3. Da mesma forma, a distância de A até B vai ser a distância de A até C2, que é 4/5 de x menos 3, mais a distância de C2 até B, que é x menos 3. Simplificando essa expressão, tirando o mínimo de comum, 5 por 5 dá 1, vezes 4, 4, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. 5 por 1 dá 5 vezes x, 5x. 5 por 1 dá 5 vezes 3, 15. Reduzindo os termos semelhantes, vamos ter 9x, menos 12, menos 15, menos 27 sobre 5. Essa expressão também representa a distância de A até B. Então, distância de A até B, 7x sobre 4. Distância de A até B, 9x menos 27 sobre 5. Então, essas duas distâncias são iguais. Elas representam a distância de A até B. Duas expressões diferentes representando a distância de A até B. Então, essas duas expressões são iguais. Mais uma igualdade que envolve a mesma variável x, nós temos o quê? Nós temos uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação do primeiro grau,
Tiro o mínimo comum de 4 e 5, que é 20. 20 por 4 dá 5, vezes 7, 35. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 27, 108. Já fiz até direto aqui. Elimino o denominador comum, 20. Então vai ficar 35 é igual a 36 menos 108. Passando o 36 para o primeiro membro, nós temos 35 menos 36 é igual a menos 108. 35 menos 36 vai dar menos 1x igual a menos 108. Trocando o sinal dos dois membros, x é igual a 108. Cuidado para não marcar a opção errada. X é apenas a distância entre C1 e P, não é a distância de A até B. A distância de A até B pode ser dada pela expressão 7x sobre 4 ou 9x menos 27 sobre 5. Substituindo x em qualquer uma delas, nós vamos ter a distância entre as duas cidades. Lógico que eu vou substituir nessa primeira, que fica mais fácil fazer a conta. 7 vezes x, que é 108, sobre 4. Simplificando 108 por 4, vai dar 27. 7 vezes 27, 189. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta é a letra D. D de dedo.